que nos é concedida, de estarmos aqui nesta casa abençoada, passando alguns momentos aprendendo acerca do Evangelho do nosso querido Mestre. Que possamos sairmos daqui felizes, renovados, entendedores da palavra que nos será dada através da mensagem desta noite. Que a nossa companheira possa tocar os nossos corações e através das suas palavras entendamos tudo aquilo que ela com tanto amor nos preparou. Que possamos hoje estarmos cada vez mais fortes na fé, na esperança de dias melhores, sendo cada vez mais buscadores do Evangelho, do amor do Pai, que tanto tem a nos ensinar. Que a sua paz possa nos fortalecer, que o seu amor possa nos deixar cada vez mais entendedores dessa doutrina maravilhosa que tanto nos consola e nos move. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui. Assim, em teu nome, em nome de todos os benfeitores espirituais desta casa abençoada, tua e de Kardec, nós pedimos humildemente a permissão para iniciarmos a reunião desta noite. E que assim seja. Boa noite a todos. É com muito carinho que eu venho essa noite, nesse dia, tão difícil que foi para todos nós brasileiros, Acordamos aí meio assustados, sem saber muito bem o que pensar, o que fazer, Então eu pensei assim, o que a gente poderia estar falando numa casa como essa, Numa casa que nos acolhe, que nos recebe e que com certeza estamos todos aqui hoje na esperança de aprendermos um pouquinho mais, de acalmarmos os nossos corações um pouquinho mais, E é assim mesmo que eu quero conversar com vocês. Na verdade, eu quero falar de coração para coração com cada um de vocês, para que a gente possa realmente refletir sobre essas pequenas palavras que eu vou falar hoje aqui, mas que elas possam adentrar o nosso ser como se fosse uma semente mesmo. E que cada um germine essa semente de acordo com a evolução em que nós nos encontramos nesse momento. Então eu pensei para a noite de hoje falar um pouco sobre fé. O que é fé de fato para nós, O que significa essa palavra fé de verdade? No pé da letra, academicamente falando, o que quer dizer? Na ortografia, o que ela nos fala, Fé tem sua origem, então, do latim e também do grego, que significa a ideia de alguma coisa verdadeira, mesmo sem qualquer tipo de comprovação. Então, para a gente pensar um pouquinho, fé seria uma fé cega, segundo os livros, academicamente falando, Então, fé seria uma coisa que a gente acreditaria mesmo sem ver, mesmo sem comprovar. Seria isso? O que nós pensamos sobre isso? O que cada um de nós pensamos exatamente sobre a nossa fé? O que seria a nossa fé? Como estaria a nossa fé? Principalmente agora, diante de tantos acontecimentos, diante de tantas decepções, de tantas dúvidas, incertezas, como é que é essa fé? No Evangelho de Mateus está posto assim: porque em verdade vos digo
que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Pensando nessa parábola, a gente pode imaginar fé do tamanho de um grão de mostarda? Me ajudem. Quem conhece pode levantar a mão. Quem conhece um grão de mostarda? É um grão grande ou é o menor dos grãos? É o menor dos grãos. Então, por que será que Jesus ele falou sobre o grão de mostarda? Por que nós deveríamos ter uma fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, se é um grão tão pequeno assim? Nós imaginamos que nós temos fé, todos nós, né? Nós pensamos nisso, nós acreditamos nisso. Como seria esse monte que Jesus se referiu então? A gente logo pensa num monte, numa montanha, né? E que esse monte poderia passar daqui para colar. E nesse exato momento a gente já está colocando a nossa fé à prova. Será que Jesus não queria dizer neste exato momento que este monte, se nós tivéssemos fé, esse monte que seria os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas angústias, será que ele não estava querendo dizer isso quando ele disse monte? E que se nós tivéssemos fé, nós poderíamos transportar esses problemas, essas angústias, do lugar que ela estava para um lugar mais confortável nas nossas vidas? Mais uma semente para a gente pensar. Será que ele quis dizer isso? Será que realmente era isso que ele quis falar para a gente? Será então que se quisermos ser felizes e acabarmos com todos os nossos problemas do dia a dia, só precisamos ter fé do tamanho de um grão de mostarda? E o Evangelho segundo o Espiritismo? O que nos fala sobre a fé? Segundo Kardec, a fé religiosa é a crença nos dogmas, ou seja, uma fé cega, como está colocado lá na ortografia oficial, que constituem as diferentes religiões. Essa fé pode ser racional ou raciocinada, os postulados. Fato reconhecido e comprovado, uma sentença óbvia. Podemos então concluir que a nossa fé passa por aquilo que nós acreditamos ou que nós comprovamos. Então precisamos entender melhor um pouquinho melhor sobre essa colocação. O que seria dogmas e postulados? Dogma. Ninguém explica, ninguém comprova. O sujeito corre o risco de se tornar incrédulo, fanático, depressivo e até mesmo um suicida. Os postulados. Kardec nos explicou por que precisamos ter uma fé racional. E essa explicação podemos encontrar em todas as suas obras. Em todas. As mais comuns, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis, até nas revistas espíritas. Está tudo colocado lá. Por que precisamos realmente estudar para poder ter essa fé raciocinada? Kardec nos fala ainda, em o Evangelho segundo o Espiritismo, que para crer não basta ver, ouvir, é preciso compreender e, se possível, até comprovar. Acreditar em dogmas, crer sem compreender, sem questionar, nos abre portas ao fanatismo religioso, que tanto mal já causou à humanidade no passado e ainda causa nos dias de hoje. Por isso que nós não devemos nos entregar aos fanatismos, às crenças, aquilo que nós não conseguimos entender ainda. Por isso é muito importante o estudo.
a leitura diária, para que a gente possa compreender melhor as parábolas, para a gente possa compreender melhor a fala de Jesus conosco. Como que a gente lê essa fala de Jesus conosco, que está posta no Evangelho, de verdade? Cada um de nós. Como que a gente lê isso? Rapidamente, devagar, pedacinho por pedacinho? Nós vamos aqui falar só dessa parábola da fé. E olha quanta coisa a gente vai levantar dela. Quantas dúvidas, quantas incertezas nossas. Sempre pensando na nossa evolução, na nossa melhora. O que nós pensamos? Os postulados. Esses nos permitem uma fé inabalável, verdadeira. É a fé aliada à razão e ao raciocínio lógico. Os postulados, então, nos dá essa garantia, nos dá essa certeza. Por quê? Nos ensina. E quando nós aprendemos, o conhecimento nos fortalece. Nós acreditamos por quê? E nós justificamos. Eu acredito porque eu sei. Quando nós falamos eu acredito por quê? Porque sim. Porque sim não nos leva a uma certeza que nos agrade, né? E a gente sai da nossa zona de conforto. Quando nós estudamos, e quando temos uma casa como essa, por exemplo, que nos permite esse estudo, nós temos a garantia de que realmente compreendemos e a necessidade que temos de compreender as coisas, principalmente as coisas do Pai. Essa fé, então, ela tem a argumentação face a face, nós podemos debater, podemos discutir com as pessoas, podemos falar sobre, conversar, e não apenas ouvir, obedecer, acreditar. Em qualquer época da humanidade, seja que época for. André Luiz já nos dizia em seus livros que seus livros um dia seriam estudados nas academias. Hoje já sabemos que isso já acontece. Já vários livros já foram estudados do Espiritismo. E Evolução em Dois Mundos já teve até tese sobre ele. E uma muito famosa, que saiu na televisão, em todos, foi na Unicamp, em Campinas, que falava sobre a evolução em dois mundos. E ela foi estudada, comprovada em laboratório, dentro de uma universidade. Uma crença assim nos permite um pouco mais de consolo, porque nos leva a refletir sobre tudo isso que está acontecendo na nossa vida hoje. O porquê de tantas coisas, né? E nos fortalece. Emmanuel complementa com a citação: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza que Deus existe, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina. Então, quando eu acredito que Deus existe, eu me tranquilizo. Quando eu paro para fazer uma oração certa de que realmente existe uma divindade que pode me ajudar, que pode me fortalecer, eu tenho uma tranquilidade maior para enfrentar as dificuldades dessa vida. E ele continua: conseguir ter fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, eu acredito, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Então, acreditar não quer dizer ter fé. Começamos por acreditar, mas até a fé ainda temos muito que caminhar. E nós pensamos nisso? Pensamos sobre isso? Quando colocamos a nossa fé à prova, diante de um incidente muito grave, de uma fatalidade que leva uma criança, neste momento a gente coloca a nossa fé à prova. A gente logo imagina assim: nossa, meu Deus,
Por que aconteceu isso com uma criança, com tanta gente doente, né? Nesse momento a gente vê que a nossa fé não é do tamanho de um grão de mostarda. Por quê? Porque na verdade ela ainda não existe, né? O que existe é a nossa crença ainda. Acreditamos já. E muitas vezes, muito, né? Kardec, em O Livro Segundo o Espiritismo, complementa que a fé é uma força de vontade, direcionada para um objetivo, para uma vontade de realizar alguma coisa, seja no campo material, seja no campo espiritual. Depende de cada um, conforme o objetivo proposto. Eu posso, eu busco, eu consigo. A fé começa por aí. Eu tenho fé em mim mesmo? Quando eu digo, eu posso fazer isso. Logo eu penso, mas será que eu consigo? O que eu preciso para acreditar em mim, de verdade? O que eu preciso para confiar, por exemplo, no campo material? Que eu terei condição de passar em um concurso, por exemplo. Eu quero passar num concurso porque vai me garantir um emprego, uma estabilidade. O que eu preciso fazer para passar no concurso e ter fé, para ter confiança que eu vou passar? Me preparar. Eu tenho que estudar. Eu tenho que fazer a minha parte. Olha aí quando ele fala, a fé então é uma força de vontade. Eu sei o que eu fiz. Eu sei aonde eu me preparei. Eu sei as condições exatas que eu tenho. Tanto no campo material como no espiritual também. Então o que nós entendemos por fé? De verdade, gente. Cada um de nós, pensando sozinho, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Também está em Mateus. Que o homem tomou e semeou no seu campo, embora seja a menor de todas as sementes. Quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam em seus ramos. O que será que essa parábola nos fala? O que ela nos diz então, nesse momento? O que nós pensamos que é o reino do céu? Como que nós pensamos de verdade? Nós pensamos que o reino do céu, no mínimo, é lá em cima, lá no alto, nas nuvens, cheio de anjos, né? Pensamos isso, o reino do céu é um lugar muito tranquilo, né? O que significa de verdade reino do céu? O que eu sei de reino do céu? O que eu já li sobre isso, de fato? O que eu já aprendi sobre isso? Eu já me interessei por isso, em saber? Ou eu apenas ouvi dizer desde pequena que o reino do céu é um lugar cheio de anjinhos, de música tranquila, onde as pessoas boas vão para lá? Então, o que significa tudo isso? Pensando nisso, muitos de nós acreditamos ou imaginamos que esse reino do céu é um lugar bonito, cheio de anjo, flor, que fica num lugar mais elevado do que a terra. Mas será que é isso mesmo? Precisamos nos conscientizar que o reino do céu é uma conquista íntima, que todos nós iremos alcançar um dia esse reino. E todos nós chegaremos lá, de um jeito ou de outro. Uns mais rápido, outros mais devagar. Uns pelo amor, outros pela dor. Mas todos chegaremos nesse reino. Estamos fadados a isso. Por que estamos fadados a isso? Porque somos filhos de Deus. Fomos feitos para isso. Fomos feitos para a felicidade. Fomos feitos para atingir o reino de Deus. E aí já temos que parar para pensar um pouquinho. Como que nós entendemos esse estado íntimo? Como que eu penso isso?
Como é que fica isso dentro de cada um de nós? Como é que nós acreditamos nisso? Eu acredito realmente, primeiro de tudo, eu acredito que eu sou filho de Deus, de verdade, e que o pai não tem preferência sobre os seus filhos. Eu entendo isso. Eu acredito que se a minha condição é diferente da do meu vizinho, deve ter um porquê e busco essa resposta. Por quê? Se existe Deus, se eu tenho fé, se eu acredito que existe Deus e que Ele é justo, é Pai de todos nós, por que eu sou tão diferente do meu vizinho? E eu acho que muitos de nós viemos a uma casa como essa em busca dessas respostas. Muitos de nós vamos a um grupo de estudo em busca dessas respostas. Para saber, para entender, para compreender, para que nós possamos debater sobre isso. Para quê? Esse reino é parecido com um grão de mostarda, porque neste grão, gente, foi colocado simbolicamente o amor, a paz e a esperança. E foi plantado em cada um de nós. É a centeia divina. É a centeia que nos une a Deus. É a centeia que fala para todos nós que somos filhos de Deus. É aquela coisa que nós temos no coração que quando a gente faz uma boa ação, a gente se sente tão bem. A gente se sente feliz. E quando a gente briga com alguém, por mais que a gente esteja certo, que a culpa não foi nossa da discussão, como é que a gente se sente? Feliz? Alegre? Parece que tem uma coisa ruim, parece que não é legal aquela situação. E depois que a situação aconteceu, a gente pode até pensar, não precisava brigar, não precisava ter feito isso. Né? E aí é mais outra sementinha para a gente levar para reflexão. Levar para casa e pensar sozinho, no nosso quarto, à noite, de manhã, naquele momento que eu faço a oração sozinha. Eu faço a oração com o Pai. Eu falo para Ele de coração para coração, sem frases repetidas, sem orações repetidas, falando para Ele como se Ele estivesse ali ouvindo. Eu acredito que Ele está ali ouvindo. Eu acredito. Cada um consigo mesmo. Eu acredito realmente que se eu conversar com o Pai, Ele estará me ouvindo? Ou eu chego tão cansado, eu faço uma oração que nem eu entendo direito o que ela quer dizer e eu já rezei, eu já falei com Deus. Como é que está esse diálogo com Jesus? Como é que está essa sintonia com o Pai? Eu mantenho essa sintonia? Todas essas questões é para que a gente possa refletir um pouquinho sobre elas. E sozinhos, só nós com o nosso coração, como é que de fato isso está acontecendo? Fomos criados simples e ignorantes, e em condições igualitárias. Deus não privilegiou nenhum a mais que o outro. Acreditamos que Deus é perfeito e justo? Sim ou não? Cada um pensando sozinho. Eu acredito nisso realmente, que Deus é justo e que Ele não privilegia nenhum, nem o bonito e o feio. Eu já busquei essas respostas, eu já experimentei, já testei, já li. Quanto? Onde? Como foram feitas essas leituras? Como foram feitos esses estudos? Sendo assim, cabe a nós cuidarmos para que esta semente divina que carregamos, eu carrego a semente divina, todos nós carregamos, mas acreditamos nisso? Essa semente divina que carregamos possa germinar, crescer e
se tornar árvore. E assim como lá na parábola, ela possa abrigar nos seus galhos as aves do céu. O que a gente pensa que é a ave do céu, mesmo quando a gente falou de reino, a gente pensa que são as coisas boas. Então nós queremos em nossos galhos coisas boas. E o que nós estamos fazendo? Podemos então perceber a intencionalidade naquela parábola. Já faz um pouco mais de sentido para mim quando eu penso isso. Faz mesmo? De verdade? E a fé? Não é de fé que nós estávamos falando, que nós começamos a falar? Sim, claro que é. Pois quando nós compreendemos que tudo o que precisamos para sermos felizes está dentro de nós e que depende das nossas ações, essas ações é o que estamos plantando hoje, gente. É o que estamos fazendo agora, hoje. E será o que colheremos amanhã, no futuro? O que viveremos o amanhã? E que nunca estaremos sozinhos porque temos essa centelha divina do Pai que nos acompanha, que parece estar sempre presente do nosso lado? Não seria a fé racional nos consolando? Não seria nós pensando sobre o que estamos passando agora? Já é um fato, já está plantado. Eu tenho que passar. Mas eu posso transformar esse plantio a partir de agora, de hoje? E eu faço isso? De verdade? Eu comigo mesmo, eu faço isso? Eu falo sobre isso comigo mesmo? O que eu estou fazendo para melhorar? O quanto eu aceito aquele parente difícil que está posto ali? O quanto eu acredito que eu tenho muito a resgatar com aquele filho problemático? Ou eu sou a pessoa injustiçada por Deus? Olha a minha fé aí. Ah, mas eu tenho uma fé em Deus, mas eu sofro tanto. Por que será que Deus faz eu sofrer tanto desse jeito? Será que a responsável não seria eu mesma? E será que quando eu penso assim, acredito nesse pensamento, eu não faço força para me transformar e começar agora, hoje, um novo plantio? Para que amanhã eu possa colher diferente fruto do que eu estou colhendo hoje? Quando eu faço isso de verdade, será que isso é possível? Eu pelo menos penso sobre isso. A fé racional, gente, é confiança em Deus. Confiança em você mesmo. É ultrapassar o âmbito da crença, eu acredito, e atingir a lógica do raciocínio, do conhecimento. Ainda em Mateus, em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar. E nada vos será impossível. O que será que Jesus quis dizer com nada vos será impossível, gente? Olha aí. Quando ele continua dizendo, podereis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Quando que nós podemos fazer isso? Quando tivermos fé de que tamanho? De um grão de mostarda. Então, se eu posso fazer o que Jesus fez e muito mais, porque sou sua filha, se a minha fé for do tamanho de mostarda, será que eu tenho desse tamanho? Será que eu consigo fazer tudo que Jesus fazia? Olha aí para a gente pensar, essa semente é brava, hein? Será que eu consigo fazer só o que o Mestre Jesus nos ensinou, sem pensar no que ele fazia? Muito longe de mim ainda, mas no que ele nos ensinou. Eu perdoo quantas vezes o mesmo defeito da minha sogra, do meu irmão?
Olha, eu perdoo uma vez, mas 2 vezes a mesma coisa é muito para mim. E qual foi a proposta do pai? Perdoar 2, 3 vezes? 4? Mesmo erro? Quantas vezes ele falou para a gente perdoar? Ele só mostrou o caminho até então. Quando eu tenho a proposta de ganhar um dinheiro fácil, de ficar num estacionamento, numa sombra, mesmo que esse estacionamento não seja para mim. Quando eu fico nervosa na fila do banco, porque eu tenho pressa, eu tenho horário, mas lá na fila tem um monte de gente desocupada que passa na minha frente toda hora. Ou será que sou só eu? Como é que é nesse trânsito nosso aqui de Rio Preto? Eu tenho uma paciência. Eu deixo todo mundo passar quando me fecha. Será que eu faço isso? Eu comigo mesmo, eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar como eu estou. Antes de falar, olha, aquela ali só sabe falar mal da vida dos outros. Olha, não dá, viu? Não dá para ter amizade com ela no trabalho porque ela fala demais. E eu? Que horas eu penso nas minhas ações, no meu plantio? Como está de verdade? Como eu estou fazendo de verdade? Será que eu penso nisso? Pensar no problema do outro é mais fácil. Olhar para o problema do outro é mais fácil, porque eu sempre tenho uma justificativa para o meu. Eu fui grossa com ela porque ela foi primeiro. É muito diferente, então, tudo bem. Se ela foi primeiro, pode... Então, são coisas que nós precisamos refletir, nós precisamos estudar, nós precisamos buscar esse conhecimento, para que nós possamos aceitar as nossas dificuldades de hoje e termos vontade de mudar agora, porque já estamos plantando. Ao mesmo tempo que nós estamos colhendo, nós estamos fazendo um novo plantio. E eu quero que esse plantio seja melhor. E depende de quem esse plantio? Jesus nos ampara dizendo por parábolas. Por que será que ele fazia isso? Por que ele falava por parábolas conosco? Porque muitas coisas nós, hoje, 2000 anos depois da vinda do Cristo aqui, ainda não conseguimos entender. Ainda não conseguimos compreender de verdade. Imagine há 2000 anos atrás. Por parábolas ficava mais fácil. Cada um entendia de acordo com a sua evolução espiritual. E plantava a semente de acordo com o seu terreno, com o seu solo, de acordo com a condição que estava naquele momento. Jesus está nos dizendo que a nossa fé não precisa ser grandiosa, simplesmente precisa ter fé, precisa existir. Do tamanho que for, mas tem que ser verdadeira. E que seja também racional, para que nos motive sempre ao estudo. Estudo que nos levará ao caminho da razão, do conhecimento, do ser, aliado sempre ao fazer e ao refazer. Podemos sempre parar e recomeçar. Basta querermos, basta termos coragem, basta termos atitude. Podemos sim mudar nossas ações a qualquer momento. Depende de como nós avaliamos de verdade o nosso egoísmo, a nossa prepotência, os nossos milindres. Eu não posso fazer isso, é muita humilhação para mim, isso eu não vou aguentar. O quanto nós pensamos sobre isso? O quanto eu tenho realmente misericórdia de uma pessoa jogada na rua,
Ou o quanto eu penso, por que será que ele está aí e não vai trabalhar, hein? Olha, eu tenho essa dificuldade no braço, na perna, tenho uma doença e estou trabalhando. Por que será que esse infeliz fica aí pedindo, atrapalhando o trânsito? Ou eu me preocupo em pensar, o problema é dele. Se eu não posso ajudar, ele que cumpre o seu destino. Quantas coisas nós hoje fazemos absurdas. Colocar fogo num irmão nosso. Enfrentarmos um trânsito embriagado, correndo o risco de matarmos pessoas inocentes. As famílias, hoje, os nossos governantes, o que eles estão fazendo com esse nosso país maravilhoso? E como nós estamos vendo tudo isso? Como nós agimos brincando com as redes sociais, com coisas tão sérias, dando risada do que está acontecendo. Por outro lado, ai que bom, olha aí, ó, agora é minha hora de se vingar. Nessa hora, gente, é que é a hora da gente pensar na fé. Como que está a nossa fé? Como que está a nossa vida? Como que está o nosso plantio de hoje, o nosso caminhar? Nas coisas que eu quero mudar em mim, não no meu filho, no meu marido, na minha sogra. O que eu preciso mudar para aceitar melhor as coisas que eu não posso mudar? Por exemplo, um filho, um pai, uma mãe. Por que será que eu não aceito? Não porque ele é dessa maneira. Temos um monte de sementes jogadas essa noite. E que cada um pegue aquela que precisa estudar, olhar para ela sozinho e falar com Jesus. É essa. É aqui que é o meu problema. É aqui que eu preciso voltar. Eu preciso sempre pensar que Deus te dê o caminho para você seguir. Saúde, coragem e força para agirmos. Humildade e amor para repartirmos. Sabedoria e razão para discernirmos. Ou seja, diferenciar o joio do trigo, a crença da fé, o crer e o saber. Vamos pensar que Jesus está sempre do nosso lado e que podemos sim, a qualquer momento, mudar a nossa situação com as nossas ações, com as nossas atitudes. E que o Mestre Jesus realmente se faça presente hoje em nossos corações, em nossas casas, e faça germinar a semente que cada um conseguir levar para casa. Para que essa semente possa, de fato, germinar, crescer e dar bons frutos na nossa vida, na vida de cada um. Muito obrigada.